Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo professor Tiago e estamos iniciando mais uma aula da Escola Municipal para Aulas Digitais do Recife. Uma aula do 9º ano, onde a gente vai dar continuidade aos temas que nós estávamos estudando na aula anterior, tá certo? Se você está vendo ao vivo agora pela TV, manda aí seu recado pelo aplicativo, mas se você estiver vendo pelo YouTube, escreve lá nos comentários, tá certo? Na aula de hoje, a gente vai trazer um pouco do complemento do que a gente viu na aula anterior, né? Ou seja, a ideia de que você, tendo um número na forma fracionária, como é que a gente identifica essa fração numa reta numérica? A gente vai ver que para fazer essa identificação, a gente vai precisar fazer uma transformação, ou seja, pegar um número na forma de fração, transformá-lo na forma decimal e assim chegar na sua identificação na reta numérica. Mas para quem acompanhou nas aulas anteriores, percebe que a gente pode também fazer de uma outra forma, transformar uma fração em um tipo de fração especial e a partir disso daí a gente conseguir identificar na reta. Dá uma olhadinha aqui na tela como foi que a gente fez e a gente vai focar um pouco na aula de hoje. Então percebe que essas duas frações que eu tenho aqui, ó, 13 sobre 10 e 19 sobre 10, e também essa terceira aqui, 11 sobre 10, são as chamadas frações decimais. E a gente consegue identificar a fração decimal de uma maneira mais direta, né? Por exemplo, 13 sobre 10 vai ser, no caso aqui, o 1,3. 19 sobre 10, 1,9 e 11 sobre 10, 1,1. E a gente vai perceber que aquelas outras frações que eu tenho ali, ó, 6 sobre 5, 7 sobre 5, 8 sobre 5 e 1 sobre 2, eu vou precisar transformá-las em frações decimais para que aí eu consiga ver, ó, 5 sobre 6 é 12 sobre 10, que vai ser 1,2. Eu vou ter a fração 7 sobre 5, é equivalente à fração 14 sobre 10, que vai estar aqui em 1,4. A fração 8 sobre 5 é equivalente a 8 sobre 16, que vai dar 1,6. E por último, a fração 1 sobre 2, que tem como equivalente a fração 5 sobre 10, que vai ser o 0,5, tá certo? Então hoje a gente vai fazer novamente isso daí, só que pegando cada uma das etapas e fazendo com bastante calma, tá certo? Qualquer dúvida, escreve para a gente lá nos comentários, tá certo? E a gente também vai, aquela sugestão que ficou, né? Ou seja, como eu pegar essas frações aí e identificar na reta numérica, né? No caso aí a gente vai modificar, a gente vai pegar, por exemplo, uma régua, fazer parecido como se fosse numa reta numérica. Para a gente pegar um exemplo de reta numérica e uma de uma régua para você ver que é a mesma situação, tá certo? E um adicional que a gente vai ter na aula de hoje, que a gente não viu nas aulas anteriores, é simplesmente o seguinte: como é que eu coloco frações que estão de formas com denominadores diferentes, como é que eu coloco essas frações em ordem, tá certo? Ou seja, olhando essas frações aqui, ou essas do exemplo aqui, como é que a gente consegue colocar da menor para maior, ou da maior para menor, tá certo? A gente vai ver que esse a mais que a gente vai trazer na aula de hoje, nada mais é do que aproveitar o que a gente vai fazer para identificar na reta numérica e chegar a esses resultados, tá certo? Lembrando que a essência que a gente está usando nessas aulas, ela é representada por essa imagem que está aqui na tela, ou seja, eu tenho uma fração, lembra das aulas anteriores, essa fração 1 sobre 8, a gente pode denominá-la de uma fração ordinária, porque ela não é uma fração decimal. Lembrando que a fração decimal são aquelas frações cujo denominador é um múltiplo de 10, ou seja, ele é 10, ou ele é 100, ou ele é 1000. Nesse caso aqui, a gente faz essa transformação para que o número fique mais fácil de transformar para o número decimal e assim eu fazer a identificação, porque a gente percebe que a identificação vindo do número decimal, ela é bem mais simples, tá certo? E a sistemática dessas aulas estão representadas aí, ou seja, eu tenho uma representação do número racional na sua forma decimal ou na forma fracionária, e o que a gente está fazendo nas aulas aqui é passando de uma representação para outra, tá certo? Lembrando que a gente está fazendo mais a representação do número na forma de fração para o número na sua forma decimal, mas a gente vai ver em outras oportunidades maneiras de fazer o caminho contrário, tá certo?
E a gente também trouxe um pouco aí da ideia de que transformar isso daí, ou seja, um número na forma de fração para um número na forma decimal, é simplesmente porque eu tenho que expor essas duas características aqui, ou seja, quantidade e ordem é uma característica do número racional que é muito mais fácil de visualizar quando esse número está na forma decimal do que na sua forma fracionária, tá certo? Então a gente está trabalhando com essas duas perspectivas, o número na forma de fração, o número na forma decimal e como ficar passando de uma para outra, tá certo? Então vamos começar a aula agora, lembrando que todas as imagens e todas as animações dessa aula são feitas no Canva e o avatar do Bitmoji. E aquele recadinho, né? Ou seja, a nossa aula no formato digital, se você está vendo agora pela TV, pelo celular, pelo computador, você pode também baixar o nosso aplicativo para assistir a aula ao vivo. Aparece aí na tela o QR Code para você baixar o aplicativo no seu celular e de posse desse aplicativo já instalado, você vai fazer lá seu login, você vai precisar da data de nascimento e da sua matrícula, tá certo? Caso você não esteja no aplicativo, a sua participação na nossa aula também pode ser feita através do nosso canal no YouTube, tá certo? Vai lá no nosso canal, o Educa Recife, procura lá a playlist da sua turma, procura essa aula e manda lá seu recado, tá certo? Então lembrando que a gente está trabalhando aqui com a ideia de números racionais, é um tema bastante amplo e hoje, especificamente, a gente vai trabalhar como identificar um número racional numa reta numérica, tá certo? Então eu vou pegar o exemplo da aula anterior para a gente fazer passo a passo, tá certo? Na aula anterior a gente simplesmente visualizou a fração decimal e colocou essa fração na sua forma decimal e a gente identificou na reta. Hoje eu vou fazer o passo intermediário para não sobrar nenhuma dúvida de como é que a gente identifica essas frações numa reta numérica, tá certo? Então presta bem atenção que o que a gente vai fazer aqui, passo a passo, e espero que não fique nenhuma dúvida para esse tema específico, tá certo? Então, lembrando que a gente passa uma representação de uma representação para outra, usando técnicas. E a gente viu aqui nas nossas aulas duas técnicas, né? Ou seja, como é que eu transformo uma fração no número decimal. Eu vou tentar contemplar nessa aula essas duas maneiras. Quando eu digo tentar, é que eu vou usá-la, mas eu vou tentar mostrar basicamente o seguinte: quando é mais adequado uma técnica do que com a outra, tá certo? No caso aqui eu estou tendo uma visão de quando em sala de aula a gente percebe algumas facilidades com o método do que com o outro, tá bom? Então, nesse caso aqui, a gente tem essa passagem através do cálculo ou simplesmente da você passar para as representações, tá certo? E ficando bem claro que a gente faz essas passagens, muitas vezes em sala de aula pergunta: professor, para que eu preciso passar de uma para outra? A gente vai ver que um número na forma de fração, ele vai ter as suas vantagens, dependendo da situação, e o número na forma decimal terá outras vantagens, dependendo da situação. Nesse caso, o número em forma de número decimal, ele tem uma facilidade maior porque a gente consegue ver, por exemplo, a quantidade, né? Ou seja, quantificar aquele número em forma de fração dá mais trabalho. Então, o número na forma decimal, a gente tem uma facilidade maior, tá certo? Então, nesse caso aqui, a ordem também. A ordem é ver se é maior ou menor, que é o que a gente está usando basicamente na nossa aula, tá certo? Então, vamos lá. Quando a gente viu, por exemplo, essa imagem aí que a gente trabalhou na aula anterior, a gente simplesmente viu que a quantidade e a ordem em forma de número decimal ajuda a que eu localize esse ponto, esse número como um ponto da reta, tá bom? Então, a ideia é essa: tendo uma fração, transformar para um número decimal e desse número decimal eu consigo identificar qual é o ponto na reta que corresponde a esse número racional, tá certo? E a gente vai perceber que essas passagens aí são justamente as técnicas que nós utilizamos nas nossas aulas, tá certo? Nós vimos basicamente duas técnicas. A primeira é aquela onde você transforma uma fração no número decimal, dividindo o número de cima pelo número de baixo, e a outra maneira que você pode fazer é a utilização das frações equivalentes, chegando numa fração decimal, que é por onde a gente vai começar, tá certo? Então, essa divisão
do número de cima pelo número de baixo, ou seja, o numerador pelo denominador, foi a primeira técnica que nós aprendemos, tá certo? Então, uma outra maneira é a das frações equivalentes, que é a que a gente mais vai utilizar. A gente simplesmente vai fazer essa transformação buscando identificar frações equivalentes. Então, lembrando o seguinte, sendo uma fração na sua forma ordinária, ou seja, uma fração ordinária, é aquela que não é uma fração na sua forma decimal, aquela cujo número de baixo, o denominador, é um múltiplo de 10. Então, sendo uma fração ordinária, a gente transforma em uma fração decimal e essa fração decimal a gente consegue identificar ou representar como um número decimal de uma maneira mais simples, tá certo? Mas lembrando que eu posso vir direto, transformando uma fração para o número decimal, usando aquela primeira técnica, que é dividir o número de cima pelo número de baixo. Caso eu queira transformar a fração ordinária em uma fração decimal para depois transformar no número decimal, é o que a gente denominou da nossa segunda técnica, tá certo? E lembrando que a passagem de fração ordinária para fração decimal necessita o conhecimento de frações equivalentes, tá certo? E uma outra coisa a gente vai tentar fazer na aula de hoje, que essa minha ilustração aqui, eu falando, eu digo que eu multiplico sempre pelo número de cima pelo número de baixo. Você vai ver que nos exemplos da aula de hoje, eu vou sempre trazer essa referência para que não haja nenhuma dificuldade, nenhuma confusão nessa representação. Então, sendo 1 sobre 2 uma fração ordinária, eu posso transformá-la numa fração decimal achando a sua fração equivalente, no caso aqui a fração 5 sobre 10. Eu também poderia achar a fração equivalente a 1 sobre 2, multiplicando por 50 o numerador e o denominador, encontrando a fração 50 sobre 100, que por sua vez eu também iria encontrar uma outra fração equivalente, que é a fração 500 sobre 1000, ou seja, eu posso achar quantas frações equivalentes eu acho necessário, tá certo? E a gente vai ver num exemplo da aula de hoje que, caso você tenha dificuldade em chegar nessa fração equivalente, que ela é uma fração decimal, você volta lá para a primeira técnica e aplica sem problema nenhum. Use a técnica que você achar mais adequada, tá certo? Estamos apresentando as duas, mas fica lá você como o responsável para fazer o julgamento de qual técnica você acha mais adequada, tá certo? Mas eu diria que é importante você conhecer as duas, testar as duas, para que você consiga verificar qual das técnicas você fica mais tranquilo em fazer. Então vejamos aqui. A gente vai fazer essa representação simplesmente o seguinte, a gente vai pegar esses números que estão na sua forma fracionária e a gente vai identificar na reta, tá certo? Foi o que a gente fez na aula anterior. O que a gente vai fazer de diferente hoje é tentar passar cada uma das etapas com mais detalhes. Na aula anterior a gente tentou mais a ideia visual, ou seja, você observar uma fração na sua forma decimal e identificar na reta. Hoje a gente vai tentar pegar esse meio termo aí entre uma representação e o seu ponto na reta com mais detalhes, tá certo? Então, caso você tenha lá uma certa quantidade de frações e você precisa identificar na reta, a gente vai usar a ideia de você encontrar frações equivalentes a essas frações que sejam frações decimais. Então, observa que daquela lista de frações que eu tenho, eu já possuo 3 frações decimais. 13 sobre 10, 19 sobre 10 e 11 sobre 10. E reforçando aquela coisa, né? Se você tem uma fração na sua forma decimal, a identificação na reta ela se torna mais simples. Ou seja, 13 sobre 10 significa que são 13 décimos, ou 1,3. Consequentemente, aquela outra fração que eu tenho aqui, que é o 1,9, ela é representada, ela tem a sua representação fracionária como 19 sobre 10. Ou seja, 19 sobre 10 é a representação do número na sua forma decimal 1,9. Consequentemente, a fração 11 sobre 10, ela vai ter a sua representação decimal, ou seja, o número decimal 1,1, ele é a representação decimal da fração 11 sobre 10, tá certo? Então, a gente começa logo com as frações estando na sua forma decimal e fazendo
a identificação direta, tá certo? Espero que não tenha ficado dúvida aí, que você visualmente consegue perceber isso daí. E foi o foco da nossa aula anterior. Hoje a gente vai se preocupar mais com as outras frações que não estão na sua forma decimal, para a gente fazer as devidas transformações, tá certo? Então vamos à primeira fração que não está na sua forma decimal, que no caso é a fração 6 sobre 5. Teremos também a fração 7 sobre 5, a fração 8 sobre 5 e a fração 1 sobre 2. Lembrando que o que eu coloquei aqui embaixo, ó, interrogação sobre 10, é porque eu quero transformar primeiro cada uma dessas frações que não são decimais em frações decimais. E o que a gente vai fazer para isso é usando as frações equivalentes. Presta bem atenção em cada uma das que eu vou fazer a partir de agora. Então veja, aquela fração 6 sobre 5, eu quero transformá-lo numa fração decimal. Lembra que uma fração decimal é a fração cujo número de baixo, ou seja, o denominador, ele é um múltiplo de 10. Ele é 10, ou ele é 100, ou ele é 1000, algum número nesse formato, com um múltiplo de 10. Naquele caso ali, e você vai perceber que nas outras, ó, 6 sobre 5, 7 sobre 5 e 8 sobre 5, o número de baixo, ou seja, o numerador, é 5. Para eu transformar esse 5 num 10, basta eu multiplicar por 2. Então, no caso aqui, se eu multiplicar o denominador dessa fração por 2, eu vou encontrar 5 vezes 2, que vai ser 10, eu vou ter uma fração decimal. Mas lembra que para multiplicar nesse caso aí, a gente multiplica o numerador pelo denominador, porque nós estamos buscando uma fração equivalente. Então, multiplicando por 2, tanto o numerador quanto o denominador, eu vou ter uma fração equivalente a 6 sobre 5, nesse caso é 12 sobre 10, e eu posso, a partir de agora, fazer duas coisas. Ou eu visualizo logo que 12 sobre 10 vai ser 1,2, ou simplesmente, se você quiser ter mais segurança nesse início, você usa a técnica 1, ou seja, dividir o número de cima pelo número de baixo, para ter certeza que é aquele número 1,2, tá certo? Então, a gente aplicou isso no primeiro. Perceba que a gente vai fazer a mesma coisa no segundo, para reforçar essa ideia. Eu preciso de uma fração equivalente a 7 sobre 5, que ela seja, nesse caso, equivalente e decimal. Como eu disse anteriormente, aquelas frações ali já têm o número de baixo igual a 5. Basta eu multiplicar por 2. Então, fazendo aqui, ó, 7 sobre 5 multiplicando por 2, tanto o número de cima quanto o número de baixo, ou seja, o numerador é o número de cima, o denominador é o número de baixo, eu vou ter 7 vezes 2, 14, 5 vezes 2, 10. Nesse caso agora, a fração 14 sobre 10 é uma fração equivalente a 7 sobre 5. Como ela está na sua forma decimal, eu consigo visualizar na reta o número 1,4, tá certo? Percebe que foi o mesmo procedimento que eu fiz com a fração anterior. Vou fazer agora o outro ponto, ou seja, a outra fração, usando o mesmo raciocínio. Nesse caso agora eu tenho a fração 11 sobre 5, 11 sobre 10, desculpe, 8 sobre 5. Então, nesse caso aqui, a fração 8 sobre 5, eu vou usar o mesmo princípio, ou seja, eu quero achar uma fração equivalente a 8 sobre 5, que ela seja uma fração decimal. Então, no caso, para ser uma fração decimal, o número de baixo, ou seja, o denominador, precisa ser 10 ou 100. Nesse caso aqui, a gente vai perceber que por ele ser 5, fica mais fácil transformar no 10 apenas multiplicando por 2. Lembrando que eu multiplico o número de cima, o numerador, e o número de baixo, o denominador, sempre pelo mesmo número, para encontrar uma fração equivalente. Nesse caso, 8 vezes 2, 16, 5 vezes 2, 10. Então, a fração 16 sobre 10 é uma fração equivalente a 8 sobre 5, e estando essa fração agora na sua forma decimal, eu visualmente consigo perceber qual é o ponto na reta que eu quero. Então, 16 sobre 10
a gente vai ver que é o ponto 1,6, tá certo? Então, eu tenho essa identificação aí de maneira bem simples. Agora, perceba que a última fração que falta, que é 1 sobre 2, eu vou usar o mesmo raciocínio, só que eu não vou usar o mesmo número. Percebe que a lógica que eu estou utilizando aqui é encontrar as frações equivalentes em que o número de baixo, o denominador, seja 10. Nesse caso aqui, observe que a fração 1 sobre 2, eu vou ter que multiplicar o 2 por algum número para que seja um múltiplo de 10. Nesse caso aqui, fica igual a multiplicação por 5. Então, multiplicando toda a fração, no caso, o número de cima e o número de baixo, eu vou encontrar a fração equivalente. Nesse caso aqui, ó, 1 vezes 5, 5, 2 vezes 5, 10. Então, a fração 5 sobre 10, ela é equivalente à fração 1 sobre 2 e ela tem aquele formato que a gente estava desejando, que é a fração decimal. 5 sobre 10, eu encontro aí como sendo o 0,5. Para esse último exemplo, eu estou igualando aqui para a gente começar a fazer esse exercício, que é pegar a fração na sua forma decimal e igualar ao número na sua forma decimal, que é a diferença da aula de hoje. Ou seja, hoje a gente vai forçar mais essa representação estar sendo visualizada nas suas duas formas, tá certo? Então, a gente consegue perceber isso daí. Então, as frações que nós descobrimos aí, ou seja, para aquelas frações iniciais, a gente encontrou todas as frações equivalentes e todas elas frações decimais, ou seja, aonde o número de baixo é um múltiplo de 10. Só que eu disse no início da aula que a gente vai ter que fazer algo a mais, que é muito comum para você ter que determinar qual é a ordem, ou seja, escrever da menor para a maior ou da maior para a menor. Se a gente pegar aquelas frações na sua forma inicial, ou seja, 6 sobre 5, 7 sobre 5, 13 sobre 10 e as demais, a gente tem uma dificuldade maior de identificar. Por exemplo, olhando aqui para cima, quem é maior, 7 sobre 5 ou 13 sobre 10? Percebe que cria uma certa confusão. 7 sobre 5 ou 13 sobre 10, quando eu olho para os números isoladamente, ou seja, o 7 é menor do que 13, que é o número de cima com o número de cima. 5 é menor do que 10. Então, geralmente, a gente tende a pensar que aquela fração com os números isoladamente maiores vai ser uma fração maior. Mas você percebe que essa não é a resposta. Ou seja, 7 sobre 5 comparado com 13 sobre 10, a gente viu que 7 sobre 5 é 14 sobre 10. E 14 sobre 10 é maior do que 13 sobre 10. Então, para a gente não cometer esses erros, a ideia é a gente transformar tudo para todas as frações com o mesmo denominador e a partir daí a gente fazer a comparação, tá certo? Então, a gente, nesse formato eu tenho dificuldade, mas quando eu tenho nesse formato aqui, fica mais fácil eu ver quem é da menor para maior ou da maior para menor. Nesse caso aqui, ó, 5 sobre 10 vai ser a primeira, depois 11 sobre 10 e assim vai, ou seja, colocando na ordem, eu vou ter aqui do menor para o maior, do maior para o menor, tá certo? Então, você faz isso achando frações equivalentes. Não necessariamente frações decimais. Você pode usar outros tipos de frações, tá certo? Nesse caso, como a gente está querendo fazer a identificação na reta numérica, é mais adequado a gente transformar em frações decimais, tá certo? Da aula passada ficou uma sugestão e eu apenas vou fazer uma modificação na imagem, tá certo? Eu peguei ali como se fosse uma régua mesmo, para a gente identificar aonde é que alguns pontos estão na régua. Observa que o que eu vou fazer aqui é parecido com o que eu fiz no exemplo anterior. O único detalhe é que eu tenho uma fração ali que vai criar um problema maior em transformá-la numa fração decimal, tá certo? Então, acompanha esse exemplo aqui, se você está vendo essa aula pelo YouTube, ainda não ficou muito claro, volta para o início da resolução do exemplo anterior, para que nesse exemplo aqui eu vou fazer de maneira não mais apressada, mas simplesmente mais direta, sem falar muitos detalhes, tá certo? Vou tomar como referência que a compreensão do exemplo anterior foi boa. Então, vejamos aqui. Eu tenho essas frações
E observe os números de baixo, ou seja, os denominadores. Nesse caso aqui, ó, das 5 frações, 4 tem um número de baixo, ou seja, tem um denominador 5, parecido com o exemplo anterior. Para achar a fração equivalente, a gente simplesmente multiplicou por 2 o número de cima e o número de baixo. Vamos ver se vai dar certo. Vou pensar aqui já no início. Essa daqui, ó, 14 sobre 5. Quando eu multiplicar por 2 em cima, por 2 embaixo, vai ficar 28 sobre 10. 28 sobre 10 é 2,8. Então, esse ponto aqui, ó, vai ser 2,8, vai bater aqui. Vamos analisar esse outro aqui, ó, 9 sobre 5. Multiplicando por 2 em cima, por 2 embaixo, vai ficar 18 sobre 10. Nesse caso, 18 sobre 10 vai ser 1,8. Né? Desculpa, esse aqui é o 2,8. Esse aqui vai dar o 1,8. Esse outro aqui, ó, 11 sobre 5, multiplicando por 2, fica 22 sobre 10. 22 sobre 10, na sua forma decimal, é 2,2. 2,2 vai estar nesse ponto aqui. 12 sobre 5, transformando numa fração decimal, vai ficar 24 sobre 10. 24 sobre 10 é 2,4. 2,4 vai estar nesse ponto aqui. E a gente vai ver que vai dar um pouquinho mais de dor de cabeça, é 15 sobre 6. Mas perceba que o que eu fiz com aquelas primeiras foi a mesma coisa. 14 sobre 5, transformei numa fração decimal, deu 2,8, naquele ponto que eu tinha observado ali. 2,8 é naquele ponto. A mesma coisa quando eu fizer com 9 sobre 5. 9 sobre 5, acho uma fração equivalente que seja decimal, 18 sobre 10 vai dar 1,8 naquele ponto que eu tinha dito anteriormente. Consequentemente, 11 sobre 5, achando uma fração equivalente, fica 22 sobre 10, que é 2,2, que é o ponto que eu tenho ali, ó, 2,2. E por último, 12 sobre 5, eu vou achar equivalente a ela, que vai dar 24 sobre 5. 24 sobre 5 é 2,4, o ponto que eu encontrei é aquele ali. Então, perceba que nesse exemplo aí, eu fiz a mesma coisa que o exemplo anterior, só que se você perceber, o número 5 vai tornar muito mais fácil de fazer isso. E você vai perceber que em algumas outras situações, no caso aqui quando é 6, tem uma dificuldade maior. Então eu vou lançar um desafio que é o seguinte, me diz aí qual é a fração equivalente a 15 sobre 6, que é uma fração decimal. Escreve aí nos comentários, ou então se você está vendo lá pelo YouTube, escreve lá nos comentários do YouTube. Aqui eu vou fazer da forma diferente, eu vou fazer como aquele primeiro método, né? Ou seja, 15 sobre 6 eu multiplico por quanto para achar uma fração decimal. Eu vou deixar essa dúvida aí e você responde lá nos nossos comentários. Aqui eu simplesmente vou fazer pelo outro método. Divido o número de cima pelo de baixo, 15 sobre 6 vai dar 2,5. E eu coloquei essa resposta aí, é mais ou menos uma dica para que você faça o caminho contrário. Lembra que eu falei que a gente falou muitas vezes de passar de fração para decimal, mas eu acho que essa fração aqui, esse número na forma decimal, se você pensar um pouquinho como faz o contrário, você vai encontrar a fração equivalente que a gente falou, tá certo? Então, acha ali aquele ponto e a gente também pode colocar em ordem, tá bom? Então, resumindo, o que a gente estudou nesse bloco de aulas foi estudar a representação dos números racionais na forma decimal e na forma fracionária e entender como é que eles passam de uma forma para outra, tá certo? Eu vou encerrando a aula por aqui. Agradeço muito. Qualquer dúvida, escreva para a gente aí no nosso aplicativo ou no nosso canal do YouTube, ok? Tchau, tchau e até a próxima.